Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Hoje é sábado, dia do nosso magazine Semana em África, mas já de imediato o convidado do nosso correspondente em Portugal, Luís Guita, sobre o mais recente trabalho do coreógrafo Vítor Hugo Pontes, intitulado Meio no Meio. Convidado. Meio no Meio. É o mais recente trabalho do coreógrafo Vítor Hugo Pontes a ser apresentado no Teatro São Luís, em Lisboa. O desafio do projeto, que esteve aberto a toda a gente e foi desenvolvido ao longo de 3 anos em 4 territórios carenciados da Moita, Barreiro, Almada e Lisboa, passou por juntar 2 gerações distintas e trabalhar a partir das expectativas e sonhos de cada um. Nos primeiros 2 anos de projeto, os participantes tiveram formação em áreas tão diferentes como cinema, artes plásticas, música, hip-hop, teatro e dança. Vítor Hugo Pontes foi o responsável pela direção geral e artística e deu a formação em dança. Nos 2 primeiros anos, o projeto contou com aproximadamente 70 participantes, mas ao palco só subiram 13. Vítor Hugo Pontes começa por nos indicar o que esteve na base desta seleção. Primeiro, queria ter o mesmo número de pessoas brancas e de pessoas negras no elenco. Queria ter o mesmo número de homens e de mulheres. Queria ter tido o mesmo número de mais novos e mais velhos, mas os mais velhos depois não tinham disponibilidade e depois havia muitos mais novos que tinham também muita vontade de fazer e aí eu não conseguia manter o equilíbrio, ou não me interessou manter o equilíbrio, mas interessava-me acima de tudo as pessoas que estavam disponíveis, disponível na medida que tinham o mesmo horário, porque nós trabalhávamos 7 horas por dia para a construção do espetáculo, 6 dias por semana, portanto foi assim mesmo intensivo, e interessava-me ter pessoas também que tivessem histórias fortes, e eles em si carregassem uma história forte. Para além de nós não só contarmos, ou há textos que nomeiam também outras pessoas, ou as histórias de outras pessoas, interessava-me que a história deles também fosse forte, e eles como performers também fossem fortes, ou eu achasse que eles podiam ser, porque eles envolveram muito, não eram nada disto quando começaram, não é? Porquê essa tua preocupação de ter metade de homens, metade de mulheres, metade de pessoas de pele branca, metade de pessoas de pele negra? O que é que levou a ter essa preocupação? Porque queria que o espetáculo fosse o mais equalitário possível e queria dar voz, ou não é dar voz, eu queria amplificar a voz de toda a gente. Portanto, não me fazia sentido ter uma maioria em cena, ou não queria ter essa maioria. E como normalmente também nem sempre existe espaço para eles, ou eles não sentem que tenham tanto espaço quanto os outros, eu queria mesmo que isso fosse assim. Eu acho que já não devia ser uma questão, não devíamos estar a pensar nisso, mas ainda é uma questão. Assim como em cargos políticos, as mulheres têm muito menos força que os homens, os negros ainda entram muito pouco, portanto, eu achava que neste espetáculo, que reflete o que é a sociedade, e a sociedade em que vivemos é cada vez mais plural, eu queria que o espetáculo transmitisse essa pluralidade. Além da dança, houve um momento da palavra que, na minha opinião, foi transversal a todos, embora de maneira diferente, que foi a guerra. Guerra colonial, guerra civil, guerra de libertação, depende do ponto de vista. Depende exatamente do ponto de vista, e era esse lado que nós queremos ver, como é que nós, brancos, contamos a história, vemos os nossos embarcar e chamamos de guerra do ultramar, e como é que eles veem como as guerras da libertação. Portanto, a história ainda não está uniformizada de ambos os lados, temos versões muito distintas de como é que foi esta história, e eu acho que cada vez mais é importante trazer esse tema para cima da mesa, porque para as gerações vindouras perceber o que é que aconteceu realmente, e que pontos de vista são estes, mas tentar encontrar uma verdade aí. Se calhar não há uma história, se calhar há um conjunto de histórias que formarão toda a história. Eu também acho, por isso é que não achamos que há uma versão melhor que a outra. Tentamos é pôr em cena as 2 versões, a versão de nós brancos e a versão dos negros. Temos estado a falar um pouco mais do texto e do sentimento que passa por alguns dos intérpretes, mas ao lado coreográfico,
que é, entre aspas, a tua área a meio. Como é que foi trabalhar com metade das pessoas em palco? Eram profissionais, fazem parte da tua estrutura, certo? São apenas 3, o elenco é constituído por 17, portanto 13 que foram escolhidos destes territórios, depois há 3 profissionais, que faz 16, e depois eu, que sou o 17º. O que acabou por acontecer é que alguns deles, durante estes 3 anos, também foram fazendo mais formações ou acabaram as formações que estavam a fazer, porque no início eram alunos ainda da Escola Superior de Dança, do Chapitão, que é uma escola de circo, mas outros não tinham feito absolutamente nada, e a evolução deles e o que é que eles aprenderam, aquilo que eles são hoje, aquilo que eram há 3 anos atrás, não tem mesmo nada a ver. Cresceram imenso. Pronto, aprendemos todos. Mesmo depois, coreograficamente, também aprendi muito porque eles têm uma linguagem física muito própria, que vai passando de geração em geração. Eles já chegam quase a conhecer o espaço, ou que chamam um espaço, aí estamos a fazer este passo, ou estamos a fazer aquele passo, e de repente eu contamino a minha linguagem coreográfica também com os passos deles, ou a matéria deles e a própria energia deles que é colocada em cena. Que depois é muito potenciada pela música, porque aí eu não fui de todo ingênuo quando convido os Throw and the Shine para comporem a banda sonora, que é um grupo que trabalha no rock kuduro, portanto uma mistura com uma influência muito africana, muito ritmada, muito forte, porque esses ritmos despoleta neles uma dinâmica completamente diferente. Quando põe um ritmo que mexe no interior, aquilo dispara completamente. Rolaisa Furtado Embaló junta as raízes da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Além de mediadora do projeto Meio no Meio, também participou como intérprete. Vês o teu futuro ligado ao mundo do espetáculo, a partir de agora ou não? Sim, cada vez mais. Ou seja, eu vejo-me artista. Eu sou artista, então São Luís foi um grande palco que eu pisei, o palco principal, então eu agora só vejo os outros palcos em que eu vou estar lá. Benedito José é filho de pais angolanos e intérprete do espetáculo Meio no Meio. Olhando para trás, como é que tu avalias a experiência que tiveste até agora por teres participado no Meio no Meio? Eu diria que foi muito boa, porque é um projeto que realmente me abriu muitas portas e está-me a abrir muitas oportunidades de trabalho, lá está. Agora estou a trabalhar com o Vítor Hugo no Porto, porque se não fosse ele e se não fosse o projeto, eu não seria a pessoa que sou hoje, não teria esta forma de ser, forma de pensar, de gostar mais, porque agora estou com fome de querer mais, estou com fome de palcos, de pessoas, de representar aquilo que eu sou, o meu território. Lá está, o projeto em si só abriu portas e me tornou uma melhor pessoa, um melhor homem. É isso. Depois de São Luís, onde é que este espetáculo vai ser apresentado? Já há salas previstas ou não? Sim, vamos voltar a Lisboa ao grande auditório da Fundação Carlos Gulbenkian, portanto em janeiro. Este projeto foi apoiado pela Fundação Carlos Gulbenkian no âmbito de um projeto que é o Parties, e todos os anos há um evento na Gulbenkian que se chama Isto é Parties, em que são apresentados alguns dos projetos que são apoiados, como também um momento de partilha sobre estas experiências, o que é as práticas artísticas para a inclusão social. E o espetáculo será apresentado neste contexto no grande auditório da Gulbenkian. Depois, em abril, vai ser apresentado em Alcobaça e Sobral do Monte Grosso. Ouvimos o coreógrafo Vítor Hugo Pontes e Rolaisa Furtado Embaló e Benedito José, intérpretes do espetáculo Meio no Meio. De Lisboa, Luís Guita, para RFI.